está, porque Ele vive. Você, Stefano, que está inaugurando hoje a presença conosco, se você pudesse ressuscitar alguém dos mortos, quem você escolheria e por quê? Meu Deus. Profundo, hein? Vou te dar 3 opções. Elvis Presley. Tô enchendo o saco. Quem? Tem alguém? Nossa, que pergunta mais cabulosa. Os dinossauros. Nanny Não. McPhee, a babá. Você não conhece? Eu tô sorrindo só por educação, mas não Eu conheço. também não conheci pessoalmente, não, mas. Ai, Mestre meu Galdino. Mestre Galdino. Ah, saudoso Galdino. Isso pra quem não entende a piada, assiste lá, ouve os nossos podcasts lá. O podcast vai explicar tudo. Tem alguém na sua cabeça? Se tivesse que ressuscitar alguém, se pudesse ressuscitar alguém? Cara. Pode, tá valendo vovó, tá valendo... minha bisavó. Bisoca. Bisoca. Grande bisoca. Amava Você quer uma pausa pra chorar? Não precisa? Não, Por enquanto já também. peraí que eu tenho lencinho. Eu ressuscitaria Minha avó. alguém que foi sem conhecer o Senhor, para ter a chance de pregar. Boa, isso é mais profundo. Tem um parente que foi antes de conhecer, eu queria. Isso talvez seja o mais pegar. altruísta, né? Porque eu, em vez de ressuscitar alguém que eu amo, eu vou ressuscitar alguém que... mas eu talvez ressuscitasse alguém que eu ame mesmo. eu sou canalha, seria né? alguém que eu amo, entendeu? Provavelmente que não não escolhi alguém que você ama. Eu sei que você ama junto comigo. Mas é Versículo 17 de João 11. A gente está em João 11. Espero que todo mundo esteja com o modo avião no celular. João 11, versículo 17 nós estamos tratando. E aí quem vai começar lendo com a sua voz rouca e adocicada é o Richard no 17, eu 18. Lá vou eu. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava de Jerusalém cerca de 3 quilômetros. 3 quilômetros, alguns vão falar de 15 estádios, né? Só para sua referência aí. Existia uma lenda judaica, é um negócio legal da gente descobrir junto aqui, que a alma ela ficaria perto do corpo por 3 dias. Tipo Ghost. Whoop Goldberg. Whoop Goldberg. Jesus chega no 4º dia exatamente para que qualquer possibilidade de crendice pudesse ofuscar o milagre que ele ia fazer. Segundo essa idiotice popular, no 4º dia já não havia a menor possibilidade do Espírito reencarnar e aí de fato o milagre seria inegável. É loucura imaginar, mas tem tantas outras crendices nossas populares ainda que as pessoas acreditam. Por exemplo, o quê? O chinelo virado vai matar a mãe. O que mais? Manga com leite. Manga com leite. O fio de cobertor para Comer e olhar pro espelho, né? comer e Deixar olhar a para o espelho. vassoura atrás da porta, vai chegar a visita. Isso pra mim é Mas pior. eu acho curioso, Lucas, nesse ponto aí, como Deus é meticuloso em não deixar que a glória dele se dê a ninguém. Não deixar que nada se coloque no meio da glória. Você vê no Egito, quando ele vai resgatar o povo, ele milimetricamente, cirurgicamente, ele para cada praga que ele manda, ele derruba um deus egípcio de alguma forma, ele tira um mito da história para dizer que ele está acima de todas as coisas, né? Isso é muito legal. Nesse cuidado, parece até o Deus Todo-Poderoso se curvando diante da humanidade por misericórdia, descendo ao nível da humanidade, para que a gente não confundisse ele com nada do que estava no meio do caminho. Né? Um mito da época, ele fez questão de quebrar com essa questão de Lázaro. Só por amor a vocês, vocês não ficarem achando para que a compreensão bobagem. não fosse prejudicada. Né? Muito legal isso. O que é interessante, só ainda insistindo não sei se a gente vale te insistir tanto e aprofundar tanto, mas é que às vezes Deus também está esperando algumas das nossas seguranças acabarem para fazer um milagre. Sim, legal. E isso é profundo, porque às vezes a gente ainda acha que a gente pode resolver, e aí, enquanto a gente acha que pode algumas coisas, ele espera morrer, espera passar o seu prazo mental de que é possível resolver na sua força. Ele vai tirando as bases, né? Para que ele seja tudo e ele faça o milagre. Né? E aí se vale a dica, desiste logo para você ter a benção logo. Aceita que dói menos. Tá lá direto ao ponto do Alisson. Né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Continuando, versículo 19, Natália, você. E muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Ok, galera cheia de boas intenções para consolar a Maria, mas eles estavam faltando ali, eles não tinham o consolo real que só o Espírito de Deus pode dar. Amém? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Versículo 20, Stephanie. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Ok, Marta foi, só Marta foi, Maria ficou, só para a gente começar a entender e construir junto qual é o perfil de cada uma delas aí.
Continuando, esposa, versículo 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Considerar. Olha só, a gente vai fazer, quando a gente lê alguma afirmação de alguém, aliás, fica a dica que você, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, você lê no tom que você quer a mensagem. Sim. Você lê com a pessoa irritada com você ou de forma suave. Então a Bíblia não tem as carinhas aqui de intenção para saber como é que é o tom. Mas a gente acredita, e pelo contexto todo a gente vai perceber, que meio que Marta foi tirar uma satisfação com Jesus. Meio que criticando o fato dele não estar lá, de não ter chegado na hora certa. Ó, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Batendo o pezinho assim, Senhor, se tivesse aqui, ó, Jesus teria morrido, o Lázaro não teria morrido. Exatamente. E ela fala isso em pé, a gente vai perceber a diferença com a irmã e daqui a pouco. Ela fala isso em pé, olhando nos olhos de Jesus, e fala, se eu não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uma reflexão que o material nos traz é, quando a gente murmura nas situações, a gente não está se julgando igual a Deus. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu não faria assim. Faria melhor. O princípio da murmuração é esse, né? Assim, eu não concordo com o que você está fazendo, Deus. Aliás, isso não é justo comigo. E eu não faria assim. A forma que você fez também não está certa. Também não A está certo. murmuração é... Na verdade, se a gente considerar isso em outro contexto, não dá para fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de indagação sem estar indignado. Existe uma indignação, é inevitável, né? Olhando nos olhos, de igual para igual. A gente não faria isso. Alguma das coisas que a gente fala com Deus quando está bravo, quando está irritadinho, a gente não falaria, por exemplo, com uma autoridade policial que sabe que provavelmente teria alguma consequência imediata, né? Então, E eu, se eu fosse Deus, eu também fulminaria a mim mesmo. sim. Se eu falasse... Algumas vezes eu teria sido fulminado por Deus. Como é que você, Negão, aproveita que você está falando aí com a palavra na mão, nas situações onde as coisas acontecem contrárias à sua vontade natural e carnal, você tem murmurado ou você tem se entregado à soberania de Eu Deus? sou um murmurador nato. O Renato nasceu assim? Nasci assim, em tratamento. Hoje, já devido às lições que o Senhor vem me dando, eu estou aprendendo a não murmurar mais tanto, a entender que a vontade dele é soberana, e soberano significa que ele não me deve explicação, que ele me conduz, ponto. É assim mesmo. Mas assim. a indignação, ela é uma coisa, o texto de Colossenses, né? Livrai-vos de toda a ira, indignação. Eu estou na fase da indignação. A ira tá tranquila já, mas a indignação tá... Tô tratando essa fase na minha vida. Até se superar a indignação e ele te mostrar que a ira não estava tão resolvida. Exatamente. assim. Aí eu falei, nossa, eu achei que eu estava bom de ira, mas não tô. Uma coisa que é legal, cara, é você que está assistindo a gente que é envolvido com o ministério, por exemplo, quando você faz o ministério com a intenção errada, quer dizer, quando você se dedica demais a alguma coisa com a intenção errada, você acha que você tem o direito de cobrar de Deus. É como assim, Deus, você não está vendo que eu estou trabalhando tanto, você não deveria me dar um help aqui, cara, resolve para mim aqui, porque afinal de contas eu sou uma judiação. Sim. Eu sou uma judiação, é uma tendência humana nossa. Cuidado você que está assistindo a gente aí. Importante aceitar as circunstâncias mesmo quando não forem de acordo com a minha vontade. Deus sempre sabe o melhor caminho, e em tudo devemos dar graça, a Bíblia fala, e porque nesses momentos Deus está corrigindo a nossa rota, corrigindo o nosso rumo, moldando o nosso caráter, o nosso coração. Certo, esposa? Certíssimo. Tem a ver também uma questão sobre Jesus ser o Senhor. Nos tempos antigos fazia-se o apelo no fim do culto, falava assim, se você quiser aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como seu Senhor e Salvador. A gente sempre vê Jesus como Salvador, mas tem alguma dificuldade de vê-lo como Senhor. E vê-lo como Senhor quer dizer que Ele sabe o que está fazendo, Ele conduz. E a gente não questiona um Senhor, né, com essa autoridade que a gente acredita ter. Ele é Senhor, Ele sabe exatamente o que está fazendo, a gente se conforta nisso. A Marta, ela conhecia um pouco do caráter de Deus, de Jesus, né? Porque ela fala, se ele não estivesse aqui, ele não teria morrido, e de fato não teria mesmo. De fato. É por isso que Jesus se atrasa, é por isso que Jesus não chega lá. Né? O se é complicado também. Se você não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse se não cabe para Deus, isso. Porque ele sempre faz o que deve ser feito. O se somente cabe para a gente, né? Se tivesse me dedicado mais, se eu tivesse orado, ele cabe para você. Mas para ele não cabe. Não existe condicional, né? Essa possibilidade para ele. Ele é o plano melhor e nunca chega atrasado. Quer tocar, a gente toca essa já, cadê?
Versículo 23 e 24, Tefa. Gente, eu morro com isso. Mãe, descobriram. Tefa. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Marta dizendo, eu sei, blá, blá, eu sei de tudo isso aí. Sabia muito, mas ela cria pouco. Ela, teologicamente, ela é perfeita. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, etc., no pré-tribulacionismo, não sei das quantas, cada um vai dizer o quê. Mas ela, espiritualmente, ela estava em falta. A fé deve ser algo prático na nossa vida. Não adianta a gente saber só, mas isso fugida no dia a dia É mesmo. o irmão inclusive, né? A gente chama no nosso meio do irmão inclusive. Você vai explicar alguma coisa para ele ou vai trazer uma exortação, uma orientação. O irmão fala, não, eu sei, inclusive tem mais também texto de salmo e tal. E, irmão, baixa a bola, ouve aí que você... Agora é hora de obedecer, é hora de segurar a onda. É um coração ensinável, tem um coração tratável. O que eu gosto em Jesus é que eles estavam, né, num velório, né? Eu acho que devia ter muita gente chorando, provavelmente. E Jesus não costuma dar respostas diretas. Jesus era, né? Sempre. Tipo, perguntava A, ele respondia B, C, D, o alfabeto inteiro, mas respondia a pergunta. E Jesus falou, o seu irmão vai ressuscitar. Ele foi direto ao ponto, ele Não titubeou, né? É engraçado, porque no momento, Ele não chegou ainda no velório, ele está a caminho dela. Marta que foi encontrar com ele, fala. no momento em que ele dá a resposta direta, ninguém recebe, né? Bom. Geralmente ele não dá. Quando ele dá direto, fala assim, é isso mesmo, vai ressuscitar. Aí, será que ele tá... Ah, não, ele tá falando do último dia. Senhor, Tá tão eu acostumado sei. com ele falar em parábolas, falar no futuro, que quando ele fala direto... Muito legal. Em 1 João 1,3, você, Negão, abre você enquanto a gente fala, ele vai falar exatamente que Jesus é a vida eterna. E se eu creio, e se eu estou em Jesus, eu tenho a vida eterna. Ou seja, como a gente já falou aqui, a vida eterna começa quando a gente crê e não quando a gente morre. Sim. Certo? O que está escrito aí? Perfeito. 1 João 1 João 1:3. 1:3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É isso aí, exatamente o que a gente acabou de falar. Versículo 25, Nath. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê... 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Isto, né? Crês isto? Crês tu nisso. Crê nisso. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu creio. É isso que eu estava falando. É isso. No livro de João, Jesus aparece dizendo muito eu sou, se você crê, eu sou, etc. Vinculado a uma referência de Moisés lá. Lembra quando Moisés chega e fala assim, ô Deus, mas quando o povo perguntar quem me mandou, quem eu vou dizer? Aí ele vai falar o quê? Diga a ele que o eu sou. O eu sou mandou. E aí Jesus muitas vezes em João, porque o João quer apresentar Jesus como Deus mesmo, volte os hippies e assista todos eles, esse eu sou é exatamente para o povo judeu que tinha esse background, para eles fazia todo sentido, ou nenhum sentido na verdade, um homem se dizer eu sou. Essa expressão eles não usariam normalmente, uma expressão só de Deus. Né? Exatamente. Esses olhos de João, eu gosto muito do Evangelho de João e da forma como ele aborda, porque ele tem um fascínio pela pessoa de Jesus. Percebe que ele passa muito tempo narrando detalhes da personalidade, do olhar, do jeito que Jesus fala, ele tem uma paixão assim diferente assim. Eu acho isso muito legal porque é como se ele quase que não acreditasse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo, ele está aqui diante de mim. E eu botei a mão, eu toquei, eu vi. Ele consequentemente, geralmente ele está falando disso, de como Jesus olha, de como Jesus fala. E aí ele faz questão de dizer, meu Deus, é o próprio Deus, né? Literalmente o meu Deus aqui comigo. E ele trata muito isso, né? Isso é muito legal. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Não foi isso que a gente leu? Isso. Mas a bisoca cria e morreu, Nath. E aí? Como é que funciona isso? Não existe morte para aquele que crê. Isso que a gente tem que entender.
A morte não existe mais, a morte foi vencida. O fim dos nossos dias não representa o término da nossa existência. Amém. Pelo contrário, é o exato momento onde a festa acontece de verdade. E o próprio não tem João morte. fala que aquele que crê passa da morte para a vida. Pronto, é isso Nós aí. estávamos mortos no pecado, né? Quando cremos em Jesus, aí sim que a gente ganhou a vida. Esse corpo aqui vai ficar aqui, né? Vai voltar ao pó. Aliás, ele Mas- podia ficar logo, né? Assim, cara, com uns 20 quilos a mais, podia ficar já. Podia. Você- Você creu, já perde uns 20 Pronto, quilos, já né? fica trincado. Tá legal. O Moody, uma vez ele disse uma coisa que é fantástica. Ele falou assim, em poucos dias vocês lerão nos jornais que eu morri. Não acreditem nisso, eu estarei mais vivo do que nunca. Muito Isso é louco. muito hein? bom, Muito cara. bom. A vida vai estar em mim nesse momento. Todo mundo vai falar, Moody morreu, mas na verdade eu vou estar mais vivo do que nunca. É o momento quando começa mesmo a festa, para aquele que crê, ok? E se você não crê, como nós temos feito exercício nos outros hips, dá um pause agora, ajoelha aí no seu quarto, no seu Isso. trabalho e fala assim, Senhor, eu preciso, eu quero. Não aguento mais não crer, não aguento mais ser eu, não aguento mais... Deixa eu só complementar com aquele texto que também tem a ver para ajudar o irmão a entender que Jesus de fato é a vida. 1 de João, que a gente acabou de ler, o versículo 3, eu vou ler os dois anteriores, que fala exatamente sobre isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que contemplamos as nossas mãos o apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A própria vida manifesta, né? Então, crer em Jesus e ter Jesus é ter a vida dentro de si, a verdadeira vida. O que a gente experimenta antes de conhecer Jesus é a sobrevida. Você vai tentando ali, você vai chegando, você vai tropeçando e levantando. Jesus é a vida emanando de dentro de si, a água viva que jorra de dentro de si para a vida eterna, né? Como ele fala para a mulher samaritana. Muito legal. Então, muito legal. O que o mundo, então, que as pessoas chamam de vida, Jesus chama de morte. Exatamente. Vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. E o que o mundo chama de morte, Jesus chama de vida. É onde Exatamente. começa a festa. Jesus é demais, né? É o cara, é o cara. E a reflexão que o material nos traz é, crês tu nisso? Você crê nisso? Como é que você enfrentará a sua morte? Como você está enfrentando a sua morte? Às vezes você está assistindo esse hip, alguém te marcou no Face, alguém te mandou o vídeo pelo WhatsApp, porque você está morrendo. E a pessoa quer que você creia e se livre da morte. Não passe por ela sozinho. Como é que você está encarando tudo isso? Como é que está a sua experiência? Como é que a gente vai encarar a nossa morte? Essa é a nossa discussão e questão central do nosso texto aqui. Versículo 27, alguém que está aberto? Eu? Pode ser? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mais uma vez, ela teologicamente perfeita, Mandando correta na interpretação, mas falha na fé. Ela ainda não acreditava da possibilidade de Jesus ressuscitar corporalmente Lázaro. É verdade que a gente também teria dificuldade em acreditar. Certamente. Mas essa é uma outra discussão. Versículo 28 e 29, ô Nath. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse, o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Maria não resistiu ao chamado na hora, ela correu e foi lá falar com o mestre. E aí a reflexão para você, Stephanie. Quantas vezes a gente recebe a orientação de Deus para fazer alguma coisa e não atende, preferindo ficar lamentando a nossa sorte? Eu sou uma judiação. Deus fala, faça isso. Ah, mas eu sou um Que dó de coitado. mim. Ontem eu estava com o irmão. Pode falar, fala aí e estou respondendo. Pode falar. Ah, Já aconteceu de Deus falar alguma coisa claramente com você e você não querer fazer? muitas vezes. Muitas vezes. Aquele sapato que ela tinha, Deus falou pra ela me dar. Não, até hoje não. Até hoje não, desobediente, não obedece a Não. Deus. Eu estava falando com o irmão que ontem, que estava resistindo, está resistindo em fazer a vontade de Deus no casamento dele. E eu disse claramente para ele que eu creio é que se enquanto ele lutar contra a vontade de Deus, ele não vai ser feliz. Ele está tentando Verdade. com outras pessoas, etc, etc. Ele não vai ser feliz enquanto ele não fizer a vontade de Deus. Ele precisa se render e aí sim, porque quando a gente fala de restauração de casamento, as pessoas têm a ideia de uma vida medíocre no casamento. Então eu vou ter que me aturar aqui até morrer.
que eu estou dizendo, se você obedecer, você vai experimentar a vida abundante. Que aconteceu vários casos que a gente conhece, né? De casamentos restaurados e pessoas que vivem uma vida muito mais feliz do que antes naquela vida passada. O seu microfone cresceu? O microfone de lapela cresceu? Cresceu. Crescer, veio pra Olha o mim. tom. Versículo 30 ao 32, esposa. Pois Jesus ainda não havia encontrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, ela fala exatamente a mesma Mas o coisa Marta que também. Marta falou. Mas de outra Só que forma. agora ela está ajoelhada, ela está prostrada, Prostrada. dizendo a mesma coisa, Lamentando, né? lamentando e reconhecendo que Jesus, quem Jesus é, sujeitando-se totalmente a ele. Não tem o tom de crítica, mas é de um lamento que a Mônica falou. Já o de Marta é um brado de revolta. Né? Se eu não estivesse aqui, ele não teria Onde você motivo. estava? Exatamente. Igual a gente Maria, faz, Senhor, assim, às se eu vezes, né? estivesse aqui. Onde você estava, Deus, que você não viu isso? Uhum. Eu passando isso, né? Às vezes a gente fala isso com Deus. Sim. Você fala isso com Você- Deus? Não, quem puxa o rip sou eu, então eu não respondo essas perguntas difíceis. Não, eu tenho que perguntar pra ele. Sabe que Você, Lucas, já falou isso em algum momento pra É Deus? outro assunto, a gente conversa. sabe que tem uma coisa interessante que um coração quebrantado ao Senhor atrai as pessoas. Se a gente vê isso lá na mulher que derrama lá o vaso de alabastro aos pés de Jesus. E Maria, quando ela sai, as pessoas saem atrás dela. Quando Marta saiu, ninguém foi atrás dela. Mas quando Maria saiu, falou, não, ela vai até o sepulcro, porque ela está quebrantada. Uma pessoa como Maria, ela atraía naturalmente as pessoas porque sabiam que ela, de alguma forma, era uma adoradora. Um adorador atrai as pessoas a Jesus e aí, quando ele adora diante de Jesus, todo mundo contempla a adoração e contempla a resposta de Deus também. Então, um coração quebrantado vai fazer diferença quando você estiver caminhando na direção de Jesus. Quem está passando por um momento de dor, um sofrimento, acaba virando alvo, né, de Sim. observação. Eu lembro quando minha avó faleceu, há 6 meses atrás, teve gente que ela faleceu no sábado para domingo, foi enterrada no domingo. Teve gente que veio no culto só para ver a nossa Para reação. ver a reação. Vocês falam tanto de morte. Agora Eu quero ver vai como dar é que vai agora? ser a morte quando for com a família de vocês. Gente, vocês são humanos, né? Não, sim. É Não, e- normal. Mas é que vira observação, né? Exatamente. Mas aí é interessante porque é nesse momento que aquele que conhece o Senhor na intimidade, não no discurso, de fato surpreende. Porque as pessoas esperam alguém desolado, seja na perda de um ente querido, ou seja na perda de um emprego, sei lá, no diagnóstico de uma doença. E convém aos cristãos um posicionamento, uma postura, peraí, calma aí, eu tenho um Senhor. Essa tragédia, essa coisa que aconteceu agora, ela é grave, me incomoda, me entristece, mas eu tenho um Senhor. E Ele sabe, Ele é soberano, Ele sabe o que está fazendo. E aí o equilíbrio faz parte também. Né? O Espírito trouxe o consolo a ponto de eu preguei naquele dia. Preguei E depois de algum tempo você pregou e fez alguma piada com... Não, eu preguei sobre a morte. Entra no Foi site muito legal essa Evangelho pregação. Simples e assista o Reflexões sobre a Morte. É o que eu falo exatamente da morte da minha avó e como lidar com tudo isso. Recomendo. A morte, de fato, ele é algo extremamente violento, é duro. Marta estava chorando, Maria estava todo mundo muito dolorido ali. Então não é uma coisa que a gente trate com alegria, não foi no caso dos meus entes queridos que eu perdi, não é assim que funciona. Mas a gente tem o consolo de Deus e Deus consola mesmo. Amém. A ponto de você achar estranho, mas eu não deveria estar muito mais quebrado, triste. Não, tô triste, mas estou em paz, está tudo tranquilo, né? Versículo 33 ao 35, Tefa. Ao ver, chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Primeiro que o versículo que você, 33, fala que ele moveu-se muito em espírito, né? Compaixão. Uma coisa que é importante entender é que Jesus ele não está alheio aos nossos sentimentos, às nossas dores. Ele teve compaixão. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus, com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou. Compaixão, ter o mesmo sentimento. Aliás, Jesus fala para a gente ter compaixão das pessoas, sentir a dor do outro, né? Sim. Como se a minha dor... Como é que é a música que a gente canta?
como se fosse minha dor. Ah, sim. Aprender a perdoar. Mas antes ele fala assim, amar o outro e ver o próximo como a mim mesmo, como se a dor do outro fosse a minha dor. Esse é o Isso sentimento. é fundamental. E aí a pergunta de $1 milhão é por que Jesus choraria por Lázaro, se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro em poucos minutos? Por que então Jesus, eu acho que ele não tinha tomado o remédio dele, é isso? Estava descompensado Tava, emocionalmente. Não. Por quê? Eu sou do time, sabe que eu sou desses caras, né? Eu tento não ser, mas eu sou. Eu sou do time que acredita que a mentalidade de Jesus ela é uma lição de vida. Eu até preguei sobre isso já, sobre o padrão mental de Jesus. E eu acho que a coisa mais coerente a se fazer em alguém que é equilibrado, totalmente equilibrado, mesmo tendo compreensão no futuro, é quando se perde um amigo de infância é chorar. Nada que te impeça de olhar para o amanhã com esperança, de olhar para os próximos minutos, no caso de Jesus, com a certeza de que ele faria o milagre. Eu perdi um amigo, chorar. E porque afinal de contas a morte, ela não pode deter, né? Diante daquele que é a vida, não pode deter, mas ela é uma consequência do pecado. A morte não era para acontecer, não era um projeto de alegria. A morte de fato é um projeto de tristeza, por isso. O que a gente discutiu nesse texto, até você estava junto também, quando a gente discutiu com os líderes todos, a gente viu esse texto de uma maneira bem profunda, no sentido de o que Jesus chora, ele não chora por Lázaro, ainda que seja amigo e tudo isso, e acho que teve esse complemento ponto de aí. vista coerente, né? Mas o que ele chora é pelo estrago, o final da sua fala agora, o estrago que o pecado fez na humanidade, porque não existia morte antes. Verdade. E aí, a partir do momento que o homem pecou, ele começou a sofrer as Consequência consequências. que teve, né? E a morte, é como assim, é vendo o plano da criação que foi temporariamente ofuscado, temporariamente, enfim, riscado naquele momento ali. Então, o que Jesus chora não é por Lázaro só, ele chora por nós todos, Sim. que temos passado ao longo da nossa história por grandes problemas, de morte também, Sim. mas exatamente estamos passando por muitos problemas que não era para acontecer. Quando eu ouço às vezes alguém contar, não, porque o pai estuprou a sobrinha, aí você pensa, Jesus chorou, porque não era para ser assim, Não era o pra ser plano assim. não era esse. Com certeza. Aí alguém foi lá e xingou o outro. A resposta é, e Jesus chorou. Jesus chorou porque não era para ser assim. Alguém poderia levantar a questão, como já levantaram em Hips quando eu disse essa palavra, mas por que Jesus simplesmente não impediu que morresse? Porque existem lições na dor que não seriam aprendidas na alegria. E o propósito de Deus é nos transformar a imagem de Jesus. Assim como Jesus passou por dores que ele precisava passar, seja o deserto, seja o frio, o calor, né, medo, todas essas coisas que eram necessárias para ele aprender, ele quer que a gente passe, não que ele planeje a dor, mas ele permite a dor e age através da dor, da dificuldade, do sofrimento, para que a gente aprenda algo que vai transformar nosso caráter de maneira muito mais profunda do que faria só na alegria. Não tem jeito. E Jesus, ele sabe tratar com a gente. Sabe a dose Ele certa. lamenta aquilo quando a gente está vivendo independente, sofrendo as consequências. Exatamente. A gente tem mesmo de falar assim, o fulano, mas é consequência. Sim, é consequência do pecado dele, e Jesus lamenta muito, e lamenta ele não estar com ele, etc. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que a vida de Jesus ela é um exemplo, né? E em Hebreus 4:15 fala que, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus sofreu tudo o que um humano como nós sofreria. Mas fico imaginando, às vezes, um pai. Eu tenho essa história com meu pai, que a gente foi. Eu pedi uma coisa pra ele, ele não tinha dinheiro pra comprar. E ele chorou. Eu lembro, eu devia ter uns 4 anos, e eu pedi uma bexiga pro meu pai lá, aquela que tem gás zero. E eu pedi pra ele, eu falei assim, pai, eu queria. Ele já tinha dado pipoca, já tinha dado algodão doce e tinha acabado o dinheiro. E o pai, por favor, eu quero muito. E ele, filho, o pai não tem. E eu lembro do olhinho dele chorando, porque ele queria me dar, mas não tinha. E talvez, se tivesse, talvez o melhor era não me dar, porque senão eu ia querer tudo. E eu vi assim, hoje eu lembro disso e fico pensando, ele queria poder me ajudar naquela hora e não teve. Mas ele viveu aquele momento com você.
Só um comentário à parte, você queria bexiga de gás hélio para falar fininho? Não, Não eu precisa. quero da Mimi mesmo. Mas como que eu teria um exemplo? Eu e Stephanie passei por um luto há um ano atrás. Como que eu teria um exemplo de vida para seguir num luto, sendo que Jesus não passou? E Jesus passou por um amigo muito íntimo, que é Lázaro. Ele teve a postura correta e ele é o nosso exemplo, né? Muito legal. Bom, enfim, ele mesmo falando que ele faria, mesmo ele dizendo quem ele era e dizendo que ele faria, a pessoa não acreditava nele, continuava não crendo nele. Versículo 36, Nath. Disseram então os judeus: vede como o amavam. Eles não entenderam nada. A falta de compreensão, ela subestima a grandiosidade de Jesus, né? Jesus está lamentando, mas não a morte de Lázaro só. E já que ele está lamentando de forma bem mais ampla, inclusive os corações, os nossos corações, está lamentando a irmã fofocando no canto do velório, está lamentando o que o pecado fez no homem, né? Versículo 37. Alguém. Mas alguns deles lhe disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse? Não passou na cabeça deles a possibilidade da ressurreição. Eles até criam que Jesus poderia curá-lo, e aí toda a discussão é sobre isso. Mas ressuscitar alguém aí já é demais, aí não exagera não, que a gente está... Até porque eles tinham ouvido falar, alguns talvez presenciado algumas curas acontecido antes disso, de Jesus, e aí falaram, não, ele podia ter curado, ele tinha curado. Tanto é que essa é a tônica, né? E aí o que eu acho que a grande lição aqui é que quando você acha que não deveria confiar em Deus, porque afinal de contas o que ele poderia ter feito ele não fez, né? Seja por causa da dor, às vezes alguém que passou por um trauma, alguma dificuldade, assim, mas se Deus de fato tivesse cuidando, ele não teria deixado acontecer. Mas Deus quer agir através disso. E agindo através disso, ele pode fazer algo que te surpreende, que vai muito além, né? Como a gente ouviu algumas histórias de abuso, e alguém fala assim, bendito o dia em que eu fui abusado, porque hoje eu posso consolar. Entender isso, ou bendito Muito câncer, difícil, né? entender isso, poder dizer isso de boca cheia e saber que Jesus se move através disso, que ele toca nas pessoas através da dor, realmente vai dar um nó na cabeça de todo mundo e vai achar, mas ele devia ter impedido que você fosse abusado. Mas a experiência que a gente teve, né, quando a dona Deia morreu, né, a avó do Lucas, foi que as pessoas que passaram por um luto difícil foram as que melhor consolaram mesmo, Porque né? a compaixão é o Porque mesmo entende sentimento. esse sentimento. Agora, não que as outras pessoas não se entristeceram, mas assim, a experiência que elas tiveram e elas tentaram trazer um conforto assim pra gente mais real, assim, porque entendem, né? A falsa espiritualidade que existe hoje em dia de que aquele que crê não vai passar por dor, né? por dores, etc. Isso não vai acontecer, vai passar sim. Versículo 38, negão. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. 39. Tirem a pedra, disse ele. Tirem a pedra. Existe uma ação humana antes do milagre. Deus nos faz cooperadores do reino. Amém. Ele poderia mandar a pedra rolar, concorda? Ele fala assim, Exatamente. pedra rola, mas ele fala assim, tira a pedra. E também, a continuação ele fala assim, aí disse Marta, a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. A obediência, quando o Senhor está fazendo algo que é fora da nossa alçada, fora do que a nossa mente conseguiu conceber, ela é resistente, né? A dificuldade de obedecer. Tira a pedra. Não, Senhor, não acho que isso não é. Será que Deus não tem feito, é uma boa reflexão que o material nos traz, será que Deus não tem feito mais na nossa vida, por uma falta de atitude nossa, de tirar algumas pedras? Provavelmente, quase que certamente, porque eu sou mestre, cara, depois de um tempão de caminhada, descobri que tinha quartos escuros na minha vida que eu não... Com pedra na frente. Com pedra na frente, que eu não chamei o Senhor para entrar. E, cara, agora, recentemente, eu passei por essa, assim, de caramba, olha, eu achei que eu já estava legal nisso. E eu descobri que eu não tinha aberto alguns quartos escuros para o Senhor. É isso mesmo, tá? Tem a ver com tirar pedra, né? É isso mesmo, né? Tem os porão lá em casa. Tá rindo. É porque ela conhece os quartos Você escuros. conhece meus quartos, você trabalhou comigo, né? Você conhece minha podridão, né? Verdade. Verdade. Sou demais. Mas existem coisas que a gente remove a nossa pedra, né? E Jesus tem que entrar com a luz dele, né? Amém. Mas essa E cheira mal. resistência... Cheira mal. né? Essa resistência em tirar a pedra, ela na verdade é pelo medo de expor mesmo, pelo medo da reação, assim, pelo medo de falar alguma coisa que
de repente alguém vai te julgar, alguma coisa tipo, achar que tem a ver, né? Não tem nada a ver, totalmente. E a continuação, negão, do 39 que você estava olhando, 39b. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Marta, ela sabia de tudo e ela se coloca como empecilho para realizar o milagre. Não, Jesus, não faça isso não vou deixar. Não adianta saber, é preciso ser, é preciso viver, é preciso crer. Porque a gente sabe muito, muitas vezes. A visão humana dela, humana. Né? Olhando para o contexto constitucional. Agora, vamos imaginar o estado desse cadáver. Cheiro, bactéria, verme, vazando por todos os cantos. Isso é larva. Isso é um estado de um cadáver com 4 dias de putrefação. Eu também teria vergonha de expor qualquer familiar meu assim em público dessa condição. E no velório que a gente foi uma vez, né? Já mandaram já lacrar, porque no velório mesmo começa a sair líquido, né? Sim. Imagina em 4 dias Meu Deus. E aí é uma reflexão, mais uma que o material nos traz, é quando se mexe no túmulo na presença de Jesus, que é as obras mortas, quando a gente começa a expor isso, o cheiro ruim vem, mas a restauração também vem. Também, certeza, né? Só tome cuidado com quem você vai abrir o túmulo perto de quem. Abra perto de Jesus, não abra o túmulo perto de outras pessoas. Exatamente. Não. Tem que ser perto de Jesus. Versículo 40, como é que está na sua aí, Nath? Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Cara, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Nada é impossível. Com o Senhor sempre há esperança em qualquer situação. Você que está assistindo a gente passando por problemas, existe esperança em Jesus. Nem mesmo a morte impede a ação da glória de Deus. Tinha um irmãozinho nosso de uma igreja, lá em Minas. Ele fala assim que queria muito ver a glória de Deus, por isso que ele saiu da igreja, porque ele não estava vendo. E aí o texto é claro quando diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Primeiro tem que crer, depois para ver. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não é uma ação de Deus para nós. Perceba que a gente falou da questão da condição, né? Marta chega para Jesus e fala assim, se o Senhor estivesse aqui, Deus nunca está no si, não tem condicional para ele. Condicional é sempre para a gente, se eu crer. Então é crer, e aí eu vou ver a glória de Deus e não o contrário. Né? Versículo 41, Estefa. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Quem tirou a pedra, Estefa? Provavelmente as pessoas que estavam lá, mas não tem nome, não cita Tiraram, nomes. é. Tiraram. Análise sintática. Qual o sujeito dessa ação? É o né? sujeito indefinido. Indeterminado. Indeterminado. Mas tiraram a pedra. Não foi Lázaro quem tirou a pedra, foi alguém. E aí é importante a gente entender a ação da igreja, a importância da igreja, que tem um papel fundamental na restauração das pessoas. E muitas vezes não vai ser citada. Não foi fulano e ciclano que tirou a pedra, foi alguém que tirou a pedra que não interessa. Porque a glória toda é de Deus que São faz os ressuscitar. bastidores da igreja, né? Os A igreja bastidores. tem muito bastidor. Graças a Deus por isso. Eu não sei vocês, mas eu acho tão interessante Jesus orar de olho aberto, sabe? Porque eu sempre oro de olho fechado, muitas vezes. É mais E Acho aí que eu já me sinto criou tão já mais uma espiritual. ideia, né, de que tem que ser olho fechado, né? A gente se sente tão mais espiritual de olho fechado, né? O Bruno fala pra gente olhar Orar de olho aberto. Orar de olho aberto. Depende do contexto, né? Eu vou orar pelo irmão, abre o olho, porque pode ser que você tome um tapa na cara. Ah, tem isso? Se os caras endemoniar lá, né? Pode ser que aconteça. Mas eu tenho o hábito de orar dirigindo, né? Sempre que eu tô com a bom minha que esposa esteja no com o carro. olho aberto mesmo. E aí a Bem gente aberto. vai orando de olho aberto. e tal. Seria muito desagradável. isso é legal. Daniel, uma vez, fechou o olho no meio da música, enquanto ouvia na estrada. Meu Ô, Deus. Senhor. Depois ele Nossa. se lembrou de quem era, onde Perdão. estava. Então na verdade não tem regra, não precisa ser de olho aberto também como regra e também não precisa ser de olho fechado. Pode ser assim, né? Um olho aberto, um olho fechado. É a liberdade, né, com que Jesus fala com o Pai, o jeito que ele fala de uma forma muito simples, muito clara, muito direta. Versículo 42, ô Mônica. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é assim que falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Todos os milagres de Jesus, eles não têm um fim em si mesmo, não é um milagre pelo milagre. Ele sempre tem o objetivo de se revelar, de fazer com que as pessoas crescem quem ele era e qual é o poder que ele tinha, etc, etc. Sim. Então é legal isso. E insistindo nessa questão, é muito informal. Deus, eu sei que você me ouve, Deus, eu sei porque estamos juntos sempre, mas eu vou falar isso por causa deles.
E eu fico imaginando que se Jesus fizesse essa oração numa igreja pentecostal hoje, as pessoas iam falar o quê, Stefano? O que você falou? Essa oração não é de poder. Não é de Cadê poder. o poder nessa oração? Alguém olhando de olho aberto, de forma simples, fala assim, Deus, faça isso, porque, cara, você está de brincadeira. Mas eu acho que a marca, né, a característica é de alguém que não é a primeira vez que está falando com Deus hoje. Estou continuando um assunto que eu comecei com Deus há um tempão atrás. Então é um tom de intimidade. Tipo, inclusive, graças te dou, Pai. Sobre aquela coisa que a gente estava conversando agora há pouco, num nível de intimidade diferenciado. Isso é muito legal. Muito legal. Versículo 43, negão. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. É uma atitude bem enérgica de Jesus, né? Lázaro! Imagina o grito, né? Mas eu acho que pelo momento ser épico, né? Tem um nível, tipo, sobe música. Lázaro! Uma coisa bem... nem tanto pela força do clamar, mas pelo significado daquele momento, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista Mas espiritual. uma boa pregação, os gritos de Jesus. Os gritos Porque ele de grita Jesus. na cruz também, está consumado, ele grita... Lázaro vem para fora. Vou fazer isso. Alguns teólogos vão dizer, não sei se é exagero deles ou não, mas alguns teólogos vão dizer que Jesus fala assim, Lázaro, sai para fora, porque se ele falar simplesmente sai para fora, muitos outros defuntos perto ali no cemitério ali iam se levantar e iam Se ressuscitar. ele tivesse morto, venha para fora, Já ia era, levantar todo aí mundo. todo mundo. Nossa. Pode ser um exagero, mas eu gosto da interessante. interpretação. Que A Jesus vida. ele tem, de fato, tem um poder ilimitado ali. Versículo 44, Natália. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixa-o ir. Depois do milagre, ainda tinha um trabalho a ser feito. Ele já estava ressuscitado, mas ele estava com os panos todos nojentos, imundos, sujos, fedidos. E aí tinha uma ação, Jesus fala assim, os mesmos que tiraram a pedra são esses que vão desatar as amarras de Lázaro, etc. Aquilo que ainda precisava ser feito na vida. E isso era a nossa vida. A gente, quando a gente crê, a gente ainda tem coisas que nos amarram à velha vida, tem coisas que precisam ser mexidas, etc, etc. Que o Senhor Jesus faça isso em nós e nos amigos que nos assistem também. É importante também se deixar ser desatado. Existe eu enfrento isso. Algumas ovelhinhas chegam novas e precisam entender que, tá bom, você creu, o Senhor já fez algum milagre, mas a gente precisa te desatar, precisa tirar. Imagina se Lázaro não quisesse ser desatado, nem caísse no chão e começasse a se debater tentando tirar as próprias faixas. Calma, calma, o Senhor fez o milagre, Ele vai preparar as pessoas certas para te ajudar a se desligar, a tirar as atas para que você possa caminhar livremente também. Não, mas é engraçado, né, que até o pastor aqui da igreja, o Eros, ele brinca que se eu morrer, eu não quero que ninguém ore para eu ressuscitar, porque vai estar mais perto de Deus. É claro que quem estava lá, estava com saudade de Lázaro, mas eu acho que também é uma pena para ele que estava já perto de desfrutar, né, da vida eterna. Mas com certeza foi para que aquele povo pudesse ver a glória de Deus, teve um objetivo. Mas ele brinca assim, gente, não vai orar para eu ressuscitar não, porque eu quero ficar do lado do Senhor, né? Com certeza. E Muito melhor estar do lado de lá, né? pegando esse gancho, para Lázaro foi prejudicial, né? Com certeza. Sim. Ele estava ali chegando já, Estava esperando. muito bem. Aí Deus fala, você vai ter que voltar. Eu falei, não, tem certeza, vai Tá voltar. de brincadeira, Então, hein? apaga então esse momento aqui nosso aqui, só para não ficar lembrando disso aqui de sacanagem. Isso é coisa da nossa cabeça, tá? A Bíblia não fala isso não. A pergunta é, a gente está disposto a piorar a nossa situação para que o Senhor seja glorificado? Amém. Porque é o que Lázaro teoricamente fez, né? Se permitiu ou foi feito com ele. Ele piorou a situação dele, ele voltou aqui para que Deus fosse glorificado. Isso tem que acontecer na nossa vida também. Conclusão, e eu sempre leio a conclusão de forma mais clara, porque é bonito, fala, as situações difíceis ou diferentes do que gostaríamos não devem nos trazer dúvida do governo de Deus sobre a nossa vida. Amém. 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 Todas estas experiências são proporcionadas por Deus para que ao reagirmos conforme a sua vontade, veremos o milagre e teremos nossa fé aumentada. Amém. Amém? Amém. É isso aí. Agora a pessoa assistiu esse RIP e não gostou do que a gente falou, ou gostou e quer compartilhar. O que a pessoa tem que fazer, Stephanie? Ela tem que mandar um e-mail. O certo? e-mail mudou, né? Te contaram que o e-mail mudou?
É falecom@evangelho simples. Não é mais. Não? Ah, que bafão, hein, Ai, Steph? puxa vida, gente, Puxa vida, perdão. não te avisaram. Ai, Jesus. Não, eu tô brincando. Fala aí, Steph. Qual é o e-mail pra mandar brincando e-mail? comigo? Não, eu tô Não, brincando. Fala aí. Faz isso não. É. Então, se você não gostou, se você quer criticar, se você quer mandar também uma mensagem de que gostou, de que fez efeito Que na tá sua orando vida, por nós. Sim, né, orando por esse ministério, mande um e-mail para falecom@evangelhosimples.com.br. A dica é, se você está no YouTube, clica lá no gostei, compartilha, pega o link, manda para os seus amigos no WhatsApp, manda para os seus amigos no Facebook, porque aí você está ajudando o ministério. Lembrando que o foco do ministério, o foco do Evangelho Simples é que o Evangelho seja simples, sem fins acessível. lucrativos, acessível a todo mundo. Acho que seria legal, se você gostou, compartilhar com mais gente aí, porque mais pessoas podem ser edificadas aí. E se tiver crítica, a gente está aberto também, pode mandar, não tem problema não. É isso aí. É isso aí. Se você está assistindo já mais daqui um tempo depois do que a gente gravou, provavelmente já tem o aplicativo no celular. Ah, é. Então você já pode aplicativo. compartilhar de forma mais clara. Aplicativo. Se o aplicativo não foi lançado ainda, aí vai Se no o aplicativo YouTube. foi lançado, mesmo. manda um e-mail para falecom@evangelho simples, que a gente vai apressar o lançamento do aplicativo. Em breve Amém. vai sair, você vai poder participar com a gente aí. Amém, gente. Um abraço, valeu. Tamo junto. Beijo. Tchau. Tchau.